Muito bem. Agora veremos um exemplo de interfaces na linguagem Java. Para começarmos o nosso exemplo, vou criar a interface aqui ao lado, clicando com o botão direito do mouse, vou selecionar a opção Novo e desta vez localizarei a opção específica para criar interface Java. Selecionei esta opção e aqui vou colocar o nome da minha interface, como por exemplo, terrestre. Finalizei e aqui está a nossa interface. Observem que o corpo é muito parecido com o de uma classe. A única diferença é que ao invés de estarmos declarando uma public class, estamos declarando uma public interface. Nada mais do que isso. Muito bem. A interface, ela basicamente serve para que possamos especificar aqui métodos que classes que implementem essa interface serão obrigados também a implementar, ok? Muito bem. Então, por exemplo, vou criar aqui um método chamado string andar. Vamos supor que esse método ele precisa apenas de um atributo do tipo string, chamado direção. E muito bem, já está aqui criado o nosso método. Observem que por estarmos trabalhando com uma interface, eu não poderia vir aqui e implementar um método, fazendo algo dessa forma. Justamente porque eu estou numa interface. Então, métodos em interface não podem ter corpo. Eles obrigatoriamente precisam ser finalizados com ponto e vírgula, porque quem vai especificar este corpo é justamente a classe que implementar o método. Uma outra observação importante. Não é obrigatório colocar esta informação, mas é importante que vocês saibam que todo método de interface ele é um método abstrato, ou seja, não implementado. Então, escrever ou não escrever este operador aqui é uma questão opcional. Então, vocês podem ou não escrevê-lo. Okay? Uma outra coisa importante para finalizarmos aqui essa parte da construção das interfaces. Uma interface, ela pode sim possuir atributos, como por exemplo, criarei aqui um int quadrúpede igual a 4. Ok? No entanto, é importante que vocês saibam que este atributo ele é obrigatoriamente uma variável do tipo final, ou seja, uma constante. Posso mostrar isso a vocês simplesmente tirando o valor. Observem que eu passo a ter um erro justamente pelo fato de que, como este atributo é uma variável final, ele precisa já nascer com um valor. E esse valor não poderá ser alterado por ninguém. Okay? Então, da mesma forma com que a redação do termo abstract é opcional, aqui também a escrita ou não do termo final também é uma questão opcional. Okay? Então, aqui está criada então a nossa interface. Agora nós poderemos então criar uma classe que implemente essa interface. Bom, mais uma vez, clicarei com o direito do mouse, selecionarei a opção Novo e dessa vez clicarei em classe Java. Vou criar aqui uma classe chamada cachorro. Aqui está a classe. E nessa classe cachorro, vamos então implementar nossa interface. A implementação de interfaces se dá por meio do operador implements. Então, basta escrever implements, colocar o nome da interface à frente e muito bem, já estamos prontos para implementar. Uma coisa importante a destacar. No caso de interfaces, diferentemente de herança, é possível se implementar diversas interfaces na mesma classe. Por exemplo, nesse caso eu implementei terrestre, mas existem algumas interfaces já prontas na linguagem, como por exemplo, comparable. Olhem só. Poderia colocar aqui quantas eu quisesse. Por exemplo, serializable, também é outra interface possível. Olhem lá. Inclusive aqui o NetBeans em especial, ele nos distingue classes de interfaces por meio dessa simbologia. Uma interface normalmente é este símbolo aqui acinzentado, achatado, ok? E uma classe, ela já tem um símbolo diferente, como é o caso dessa última que está aqui, ó, Service Registry. Percebam que o símbolo é diferente, tudo bem? Então vocês podem implementar tantas interfaces quanto desejarem, ok? No entanto, todas as interfaces, obviamente, vão exigir que vocês implementem alguns métodos, como é o caso aqui, a classe cachorro permanece com erro. O NetBeans oferece um assistente. Se vocês clicarem aqui nele,
A primeira opção é implementar todos os métodos abstratos. Clicando, ele automaticamente já vai trazer aqui para vocês o método que foi definido como abstrato na interface, que no caso é o andar. Então ele apenas escreve aqui essa linha de operação não suportada. Nós falaremos sobre isso mais adiante, né, quando tratarmos especificamente o tópico de exceções. Mas apagando essa linha, então, aí sim eu posso fazer a implementação. Por exemplo, vou colocar aqui, indo para, e colocarei aqui a direção. E só para lembrarmos que é um cachorro, colocarei aqui um wolf. Muito bem. Vamos colocar ponto e vírgula. E está pronta a nossa classe. Vamos testar. Então, direito do mouse, mais uma vez opção novo, classe Java. Criarei uma nova classe principal, chamando-a de principal interface. Cliquei em finalizar. Está aqui pronta a nossa classe. E agora vamos criar um método principal dentro dela e vou testar a nossa classe. Então eu poderia aqui simplesmente chamar cachorro, cão igual a new cachorro. E vamos testar o nosso método. Cão.andar, vou passar uma direção, como por exemplo, norte. Assim, esse método ele devolve uma string. Então vamos pegar essa string e vou imprimi-la. System.out.println, resp de resposta. Executando então o código dessa classe, nós teremos lá, indo para o norte, wolf. Okay? Uma vantagem também bastante interessante de interfaces, que também é possível se fazer com classes com herança. Okay? Mas vou aproveitar este exemplo para reforçar, é o seguinte. Toda a classe que implementa uma interface, ela pode ser vista como uma interface. Como assim? Utilizando a nossa referência. Todo o cachorro implementa a interface terrestre, ou seja, todo cachorro é um animal terrestre. Da mesma forma com o exemplo de herança, por exemplo, toda a classe filha de pessoa também é uma pessoa, ou seja, um aluno é uma pessoa, um professor é uma pessoa e assim por diante. Então nós podemos trazer aqui para o Java esse conceito, e aqui eu trocarei o tipo da variável cão para terrestre. Okay? Então, dessa forma, olhem só que interessante. Eu estou criando uma variável do tipo terrestre e nela estou guardando um cachorro. Okay? Não poderia, obviamente, instanciar aqui, chamar terrestre, porque é uma interface. Uma interface não é instanciável. No entanto, um cachorro, sim, é possível instanciar e ele pode ser visto como um animal terrestre. Então, por esse motivo, é possível guardá-lo nesta variável. Este é um conceito muito importante porque nos traz aqui flexibilidade, pois eu poderia instanciar um cachorro ou qualquer outro animal que implemente a interface, tornando então o meu código mais flexível.